E aí, trem, tudo bom com vocês? Eu sou a Jessie e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse bendito desse canal. E hoje a gente vai falar sobre Glee. Isso mesmo, Glee. Aposto que se você nunca viu a série, você já ouviu falar sobre Glee, ou já tem ouvido alguma das suas versões, suas várias músicas que ficaram muito boas por sinal. A série conta com muitos atores jovens e bonitos, mas e um possível lado sombrio? Uma possível maldição? Você já ouviu falar? Então é disso que a gente vai falar hoje, o lado sombrio de Glee. Mas antes, já chucha o dedo aí no like, se inscreve nesse canal de meu Deus e agora sim, bora pro vídeo. Glee é uma série televisiva criada e produzida por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan para a Fox, sendo exibida em mais de 60 países entre 2009 e 2015, sendo bem conceituada desde a sua primeira temporada e sendo também uma das séries mais assistidas de TV a cabo dos Estados Unidos, tirando os mais de 70 prêmios que a série ganhou, incluindo Globos de Ouro e Emmys, além de vários milhões de músicas e álbuns vendidos, deixando seus personagens muito famosos, assim como os atores que os interpretavam. Aqui no Brasil, ela foi exibida pela Rede Globo e pela Bandeirantes e atualmente está disponibilizada pela Netflix. Mas esse foi o lado bom de Glee, o lado glamouroso, até a gente saber o por trás das câmeras, que não era assim tão glamouroso. Para começar, a Naya Rivera, que interpretava Santana, e o Mark Salling, que interpretava o Puck, tiveram um relacionamento breve na série e levaram esse relacionamento também para a vida real em 2010. Pelo que dizem, foi um romance bem conturbado e até então era nada oficial. Só que as más línguas da época contaram que após ele ter saído com outras garotas, teria deixado a Naya muito brava, o que fez a atriz se juntar com algumas amigas e riscar o carro de Mark. E depois ainda jogar ovos, Coca-Cola, alpiste, comida de cachorro, então já imagino quão brava ela tenha ficado, né? Depois de um tempo ainda o Mark terminou com a Rivera, o que teria deixado a atriz assim muito arrasada. E o clima começou a ficar tenso a partir de aí. Depois ainda Naya Rivera chegou a revelar na sua autobiografia intitulada Sorry Not Sorry, de 2016, que o relacionamento entre ela e a protagonista Lea Michele, que interpretava a Rachel, não era das melhores mesmo, como muitos já especulavam na época. Um dos motivos era que o personagem de Nai estava crescendo muito, ganhando mais espaço na série, além da sua personagem ser muito querida entre o público, o que gerou um clima de rivalidade entre as duas atrizes que tinha discussões constantes. Nai chegou a revelar em um momento da sua biografia o seguinte: nós duas somos muito competitivas, não apenas uma com a outra, mas com todo mundo, e essa simplesmente não é uma boa combinação. Em mais relatos da sua autobiografia, Nai ainda revelou sobre Lea. Meu personagem começou a ter um papel maior e Lea não queria dividir as atenções. Por conta disso, ela começou a ter dificuldade de separar a vida profissional da nossa amizade e começou a não ser fácil para mim. Nós todos estávamos estressados, mas estávamos trabalhando para o mesmo objetivo. Então sorri e mantenha o ritmo. Lea não era tão sensível e me culpava por tudo que dava errado. Se eu reclamava de algo, ela achava que eu estava falando mal dela. Com o passar do tempo, essa relação entre as duas foi só piorando e a Naya ainda chegou a revelar no seu livro que na sexta e última temporada de Glee, as duas chegaram ao ponto de não trocar nenhuma só palavra sequer nos bastidores. Outro caso ali dos bastidores que chamava muita atenção era do comportamento da protagonista Lea Michele. Diziam que ela tinha um esterismo gigante, que se achava melhor do que todos seus outros colegas de elenco e tinha atitudes muito inconvenientes. Um acontecimento que deu margem para isso em 2011 foi que no Grammy desse mesmo ano, enquanto Lea apresentava uma atração, todos seus colegas de elenco que estavam na plateia nem chegaram a aplaudir quando ela subiu no palco. E, inclusive, alguns reviraram os olhos, sendo bem diferente da recepção de Matthew Morrison, que foi muito aplaudido por seus colegas. No momento não tinha câmeras viradas para a plateia, então acabou sendo uma especulação, né, das pessoas que estavam ali. E já em outro momento, outra especulação que rolava muito foi com a atriz Kate Hudson, que participou da quarta temporada, e teria dito que trabalhar ao lado de Lea foi tão difícil que chegou a ser doloroso. Apesar dessa história ter rolado, a Kate Hudson foi uma das que mais acolheu a Lea depois da morte do Corey e chegou a abrir as portas da sua casa para que a Lea pudesse passar uns dias lá.
Já por um outro lado, Cory Monteith, que interpretava o galã da série Finn, assim como seu personagem, também namorava a Lea Michele na vida real, que fazia a Rachel. Cory era canadense e teve uma adolescência muito difícil. Já no início da adolescência, ele fugia da escola para usar drogas, ele trocava de escola com frequência e era um garoto assim fora de controle, e chegou até a roubar um familiar para poder comprar drogas. It wasn't so much about, the substances per se, it was more about not fitting in. It was not having, I hadn't found myself at all. I had no idea who I was. I had no idea where I was going. I was trying to, and all of a sudden I was like, I'm gonna be this bad kid. And other kids are gonna be like, oh, he's the bad kid, and so he's cool, and so they'll want to hang out with me. Mas após esse acontecimento, a sua família resolveu colocar ele numa clínica de reabilitação, e depois que ele saiu, eles mudaram de cidade e Cory teve uma nova oportunidade de vida. Começou a fazer aulas de atuação com o professor e logo descobriu a vocação. Ele fez vários pequenos papéis antes de Glee, até chegar ao estrelato com a série. Só que infelizmente, assim, em 2013, toda a produção e elenco ali descobriu que Cory tinha voltado a usar drogas, então o próprio Ryan Murphy, que era um dos roteiristas ali da série, conversou com ele e pediu para que ele cuidasse da sua própria saúde, porque considerava todas ali do elenco como responsabilidade dele, como família mesmo. Então Cory resolveu se internar em uma clínica de reabilitação, tendo alta em abril de 2013. Mas infelizmente, no mesmo ano de 2013, uns meses depois, em 13 de julho, chegou uma notícia péssima para todos, que foi a morte do Cory Monteith. Ele foi encontrado morto em um hotel em Vancouver. Early afternoon today, the Vancouver police received a call from the BC Ambulance Service regarding a sudden death. The deceased has been identified as 31-year-old actor Cory Monteith. Onde a autópsia concluiu que se tratava de uma morte acidental pela mistura do consumo de heroína e álcool. No seu organismo foi encontrado codeína e morfina também. Cory faleceu com apenas 31 anos de idade. Assim, foi uma notícia que caiu assim como bomba para todo o elenco, né? A série ainda estava em andamento, tinha acabado a 4ª para a 5ª temporada, tanto que no começo da 5ª temporada eles fazem ali uma homenagem para o Cory e para o seu personagem Finn, que também chegou a morrer na série. Só que os roteiristas preferiram não dar uma explicação para a morte do personagem. He was very special to me and also to the world, and we were very lucky to witness his incredible talent, his handsome smile, and his beautiful, beautiful heart. So whether you knew him personally or just as Finn Hudson, Cory reached out and he became a part of all of our hearts, and that's where he'll stay forever. So thank you guys so much. Thank you. Seasons of Love. Depois do final da série na sua 6ª temporada, os bafões não acabaram por aí e Naya Rivera voltou a estampar os noticiários. Ela tinha sido acusada de agredir o seu então marido, Ryan Dorsey, com quem ela tem um filho. Ela teria o agredido no lábio e na cabeça. Naya só foi liberada depois do pagamento de uma fiança no valor de $1.000. Isso posteriormente levou ao fim do seu casamento. Já Melissa Benoist, que interpretava a Marley, no ano passado, em 2019, lançou um vídeo nas suas redes sociais de aproximadamente 14 minutos, contando sobre as agressões e abusos que sofreu de um ex-parceiro, sem divulgar o nome, mas tudo dando a entender que se tratava do seu ex-marido Blake Jenner, de quem se divorciou em 2016, que também era ator de Glee e inclusive fez par romântico com Melissa na série. I am a survivor of domestic violence, or IPV, intimate partner violence, which is something I never in my life expected, I would say, let alone be broadcasting into the ether. Outra situação bem triste foi com o ator Mark Salem. Mark se envolveu em diversas polêmicas e uma delas foi uma acusação de abuso sexual que uma então namorada da época fez em 2013. Ela alegou que Mark a obrigou a ter relações com ele sem proteção. Mas depois de muito tempo, eles chegaram em um acordo e ele teve que pagar uma multa para ela de $2,7 milhões para que essa acusação fosse retirada. Em outra situação, em 2015, outra ex-namorada denunciou Mark por conter milhares de fotos e vídeos de pornografia infantil em seu computador. A polícia deteu o ator e confiscou esse computador.
e encontrou todas as provas. De início, ele pagou uma multa no valor de $20 mil e ficou aguardando julgamento em liberdade. Mais tarde, Mark mesmo se declarou culpado diante de um juiz, podendo pegar uma sentença de 4 a 7 anos e era obrigado a ter um acompanhamento psicológico e seria registrado como agressor sexual. A sentença iria sair em 2018, porém Mark nunca chegou a cumprir essa sentença porque foi encontrado morto em 30 de janeiro de 2008 em Los Angeles. Mark cometeu suicídio às margens de um rio e tinha 35 anos. Well, Jeff Sharon, his attorney, has just confirmed that actor Mark Salling has been found dead. Today, his body was found just days before he was going to be sentenced for possession of child pornography charges. Uma coisa que foi bem comentada após a morte dele, assim, que claro que eu não digo que foi previsão, mas foi uma coincidência, é que durante a série, o professor pergunta para os seus alunos ali onde ele se vê em 5 anos e Noah Puck, que era o personagem de Mark, responde que ele estaria preso, morto ou os dois. E nesse ano de 2020, a Lea Michele voltou a muito ser comentada na internet após a morte de George Floyd. Ela fez um tweet condenando a violência contra a população negra e apoiando a hashtag Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. George Floyd não merecia isso. Esse não foi um incidente isolado e deve terminar. Já com isso, outra atriz de Glee, a Samantha Ware, respondeu a esse Twitter da Lea e expôs como era tratada por ela, expondo coisas entre racismo até ameaças que sofria. Rindo muito. Você se lembra de quando fez o meu primeiro trabalho na TV, um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Acho que você disse para todo mundo que se tivesse a oportunidade, cagaria na minha peruca. Entre outras pequenas microagressões traumáticas que me fizeram questionar sobre a carreira em Hollywood. As denúncias ganharam mais repercussão quando outros atores da trama deram a entender que também sofriam com atitudes racistas de Lea, fazendo com que Lea viesse se desculpar a público por tudo em uma carta aberta. A Lea sofreu e está sofrendo muito hate, ainda mais após a morte da Naya Rivera. Essa treta toda, inclusive, fez ela perder contratos publicitários. E agora também em 2020, Naya Rivera volta a ser notícia mundial, mas infelizmente com um caso assim muito trágico, né? No dia 8 de julho, ela resolveu fazer um passeio de barco com seu filho Josie, de apenas 4 aninhos, no Lago Pyro, em Ventura, na Califórnia. Logo, a polícia recebeu uma ligação dizendo que um garotinho tinha sido encontrado sozinho dentro de um barco no lago. The emergency is we have a missing person. We found a little girl in one of the boats by herself and her mom is nowhere to be found. Approximate age? I have no idea. A polícia questionou esse garotinho do que tinha acontecido e ele disse que sua mãe tinha dado um mergulho, porém não voltou mais. Josie estava com colete salva-vidas e Naya mergulhou sem usar nenhum colete. A polícia logo então iniciou as buscas, né, mas tiveram dificuldades, porque apesar do rio não ter correnteza, é um rio assim com águas muito escuras, fica muito frio, além de ter 40 metros de profundidade e no seu interior tem muitos galhos, muita vegetação. E apesar da esperança assim, de várias pessoas dela serem encontradas com vida, né, assim, tinha um pouquinho de esperança, eu acho, dela ainda ser encontrada viva. No dia 13 de julho foi encontrado o corpo dela. Incrivelmente, no mesmo dia que faria 7 anos da morte do Cory Monteith. A última foto que Naya postou foi uma foto dela com o filho, com a legenda Just the Two of Us, frase que tem o mesmo nome de uma música do rapper Eminem e que fala sobre uma mãe que afunda no lago na frente do filho. É bem sombria essa música, inclusive, eu procurei a tradução dela. Eu particularmente acho que não tem nada a ver com o que aconteceu com a Naya, só que já levantou teorias de várias pessoas. Tudo indica que Naya teria percebido algo de diferente ali enquanto estava nadando, teria conseguido colocar o Josie para dentro do barco, porém não teria conseguido se salvar. Naya nos deixou com apenas 33 anos de idade. Bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Apesar de toda essa tragédia e casos ruins de bastidores, Glee foi um marco.
e um seriado adolescente muito importante, pois tratou de diversos assuntos como a aceitação, da diversidade, da inclusão e certeza que vai ficar na memória de muitos fãs e será uma série sempre lembrada com muito carinho. Por hoje é só isso mesmo, galera. Se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal de Meu Deus e deixar sugestões para próximos vídeos aqui nos comentários. Mas por enquanto é só isso mesmo. Beijinhos e tchau, tchau!